seja muito bem-vindo. Essa é a nossa terceira aula do curso da série de ferramentas, do curso de apresentações. E o objetivo dessa aula é exatamente criar a apresentação, não é? Pode ser que essa aula seja o contexto, o conteúdo de treinamento que você imaginou lá no início, que é exatamente trabalhar como criar apresentação no PowerPoint ou numa ferramenta aí de criação de apresentações que você utilize. Essa aula é basicamente isso, como criar aí realmente a apresentação multimídia, tá? Nós já falamos do contexto de apresentações, dos objetivos. Na segunda aula a gente contou toda a importância de você ter o script, de você ter a história, de você ter as técnicas de persuasão e de gerar aí realmente uma conclusão ao final dessa apresentação, que quem faz isso é a mensagem, quem faz isso é realmente a estrutura de informações que você vai passar. E a apresentação multimídia, né, os slides, os elementos visuais que você pode usar, você pode fazer uma apresentação sem ter uma apresentação, tá? Esse treinamento aqui está te deixando isso muito claro. Você pode ter um script aí, você pode ter uma apresentação para convencer alguém de alguma coisa e fazer isso num café, né? E fazer isso numa conversa tete a tete, aí com seu chefe, com alguém da tua equipe, com o teu cliente. Você consegue preparar toda uma história para ser feita exatamente de forma informal. Mas, em alguns momentos, e eu diria que na maior parte desses momentos, dessas apresentações, você vai acabar tomando a decisão de criar uma apresentação multimídia. Por quê? Porque a apresentação multimídia, ela consegue te dar elementos para que você consiga de uma forma mais estruturada, para que você consiga de uma forma mais efetiva seguir aquele script, seguir aquele teu roteiro. Você consegue até ter elementos visuais para impactar de uma forma maior aquela sua mensagem que você está utilizando só a sua voz aí, a tua apresentação pessoal para fazer. A apresentação multimídia vai te ajudar a potencializar a sua mensagem, tá? Então, como que você vai criar isso daí? Primeiro, você tem que ter o roteiro, é o que nós falamos antes. Você não começa pelo PowerPoint, você começa com o papel, você começa com o caderno ou no Word lá, fazendo um script, tá? Então, de posse desse script, de posse desse roteiro, o que você vai fazer? Você vai separar os tópicos. Então, você vai criar esses tópicos de uma maneira hierárquica. Quais são os temas? Dentro de cada tema, quais são os subtemas? E dentro de cada subtema, quais são os tópicos? Você pode, dentro de tópicos, criar sessões, e dentro de sessões criar ainda outros elementos para organizar e estruturar a sua mensagem. Isso daqui é importante fazer, e se o teu script já partir de uma estrutura como essa, obviamente vai facilitar agora, mas você não é obrigado a fazer script assim, tá? O script ele tem que ser até mais livre para que você consiga ter liberdade aí de escrita. Mas agora você precisa efetivamente já estruturar essa sua mensagem, porque isso é que vai facilitar a criação desses elementos visuais e a criação dos slides e do que você vai apresentar junto com a sua mensagem, tá? Então, é isso aí. De posse do roteiro, faça uma estrutura hierárquica e lógica do que você vai falar, da sua mensagem. Utilizando de um PowerPoint da vida, transcreva slides, títulos com os temas principais. O que eu estou te dizendo você vai criar uma apresentação só com os slides de título. Você vai criar uma apresentação no PowerPoint ou no software que você utilizar aí, só com os títulos e subtítulos. Faça isso primeiro. E depois
você vai recheando, você vai preenchendo o conteúdo entre esses títulos. Isso daqui ajuda demais, porque você pelo menos tem uma noção do escopo, né, do tamanho do trabalho que você vai ter. Eu uso, sempre quando eu crio algum treinamento, alguma apresentação, eu uso essa técnica, né? Primeiro eu separo em grandes assuntos, depois em temas menores dentro daqueles assuntos, e para cada subtema daquele eu preparo um conteúdo para ser apresentado. Você pode utilizar essa técnica para te ajudar aí no processo criativo, tá? Para te ajudar no processo da criação dos slides. Então é isso, crie primeiro todos os slides que vão ser os títulos, né, ou as separações entre os temas e tópicos, e depois para cada um você vai preenchendo o conteúdo. Legal? Bom, aqui eu já vou começar dentro de algumas regras que fazem parte dos elementos visuais, tá? A apresentação, normalmente, ela segue um padrão lógico, né? Ela vai na linha do script, mas ela também tem uma forma, uma regra não escrita, vamos dizer assim, para ser criada, né? Algo que boa parte das pessoas segue. Eu acho que isso deriva também de como são feitos os livros, né? Ou de como são feitos os trabalhos acadêmicos. Isso acabou sendo também representado aqui nas apresentações. Então, basicamente, você vai estruturar as apresentações com abertura, sessões e conteúdo, tá? Eu separei aqui, ó, essa apresentação e eu queria usar ela como exemplo para que você tenha ideia do que eu estou falando. Então, olha só, essa daqui você tem a abertura, né, que é exatamente o título. Depois você tem uma subseção e aí você começa com os conteúdos, tá? É disso daqui que eu estou falando. Então você vai ter uma capa, você vai ter um título, você pode ter um outro título e aí você começa com os conteúdos. Simples assim. Qual que é a estrutura básica de um slide? Um slide, como você pode observar aqui, ele tem basicamente essa área superior onde vai o título e normalmente um logotipo. Ele tem uma área imediatamente inferior onde é o espaço que você consegue ou que você deveria montar o conteúdo, tá? Isso aqui, pessoal, que eu estou falando é o feijão com arroz, tá? Você está percebendo que isso daqui é o óbvio do óbvio. Mas é importante você ter ciência de que se você fugir dessa estrutura, você vai causar algum impacto aí na tua audiência. Se esse for o teu objetivo, fique à vontade, né? Na verdade, se você cria um slide novo aqui, você pode criar um em branco e fazer o que você quiser, tá? Fique à vontade. O que eu estou dizendo é o que a gente normalmente vê aí dentro das apresentações corporativas. Bom, elementos visuais. Eu separei alguns elementos visuais que eu gostaria de te apresentar. Bom, aqui você percebe que eu utilizei como se for para montar o quadrante, não é? Em vez de escrever pura e simplesmente os itens, eu coloquei elementos gráficos aí, desenhos, para que a minha mensagem ficasse mais clara, não é? No PowerPoint, você tem uma ferramenta que te ajuda a fazer isso, tá? Se você não estiver usando o PowerPoint, normalmente os softwares têm como você desenhar as formas aí, você criar um retângulo e colocar um texto dentro desse retângulo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas sempre procure usar elementos visuais, isso facilita bem a mensagem.
Isso não é tão óbvio assim, tá? Pode ser que para você seja, mas eu já cansei de ver apresentações onde o cara monta lá um slide, começa a pôr texto, né? Isso aqui, ó, vou mostrar para você o que não fazer, tá? Você monta o slide, começa a pôr texto aqui, né? E vai ficar um slide assim, ó, que parece uma redação. Isso daqui é o pior que você pode fazer. Por quê? O slide não é para ter conteúdo descritivo. Ele é simplesmente uma ferramenta para potencializar a tua mensagem. Quem está dando a mensagem é você ali falando. Então você vai ter um slide para ter tópicos e você vai falar sobre aquele assunto. Você vai descrever, você vai, a partir do script que você montou, vai usar lá todas as técnicas de oratória, de argumentação, de persuasão, de stand-up, o que for, mas não vai estar escrito aqui na apresentação. Essa é uma boa prática importante. A apresentação só vai ter tópicos, tá? Não vai ter texto assim não. Outros elementos visuais importantes que eu utilizei aqui que eu gostaria de te mostrar. Perceba que nessa primeira aula, né, eu usei e abusei de elementos de desenho, tá? É uma opção. Aqui fique à vontade para usar esse método. Aqui novamente, olha só esse elemento visual aqui. Esse slide, ele tem algumas características interessantes, ó. Tem uma foto, imagem, é muito legal você utilizar a imagem, você consegue chamar a atenção das pessoas, até mais do que esses desenhos, né? Você consegue realmente, as imagens elas chamam a atenção. Então tome cuidado para realmente utilizar a imagem que esteja em sintonia com o que você está falando. Existem muitos sites, eu vou te mostrar aqui um site. Existem muitos sites que têm imagens gratuitas, imagens de qualidade gratuitas, não é? Eu vou te indicar um aqui, ó, que é o Pixabay. Eles têm quase 1 milhão de imagens que você pode baixar gratuitamente, né? Sei lá, você pode procurar qualquer coisa aqui, ó. Eu vou procurar é o que vem em mente, né? Apresentação. Olha só, de cara, trouxe já um monte de imagem aqui e todas essas imagens são gratuitas, tá? Você pode baixar e utilizar aí dentro da sua apresentação. Normalmente as empresas também têm bancos de imagens para você poder utilizar. As áreas de marketing e de vendas, elas muitas vezes distribuem imagens para que você possa utilizar. Mas se não tiver isso aí na tua empresa, você tem muitos sites aí como esse que eu mostrei para poder utilizar e baixar imagens de qualidade. Bom, outros elementos além de imagens que é interessante você utilizar é essa separação lógica das informações. Observe só, aqui eu tenho uma sequência de 3 slides que eu usei o mesmo padrão, então todos têm imagens do lado superior direito e todos eles têm um retângulo com os tópicos, com o texto embaixo. E percebe que eu também fiz um sistema de flechinhas ali, ó, aquele elemento visual que à medida que eu vou avançando, ele muda a cor do vinho para o azul. Isso mostra o andamento, não é, daquela apresentação. Esses são elementos visuais que são para chamar atenção, são para manter ali o público ou a tua audiência entretida com o que você está falando, tá? Entenda isso. A apresentação visual é para potencializar a sua mensagem falada. Então utilize de algumas técnicas aí, fazer com que a tua mensagem fique mais clara e efetiva. Ok?
Vamos lá. Utilize modelos, né? Obviamente existem N templates aí no próprio, se você estiver utilizando o PowerPoint, você tem modelos que você pode utilizar, não comece do zero. De novo, as grandes companhias também disponibilizam modelos de apresentação que você, em alguns casos, é até obrigado a utilizar. Então, utilize modelos, não perca tempo recriando, não. Outra coisa, cuidado com esses elementos visuais que eu mostrei. Utilize cores que tenham coerência, né? Utilize elementos visuais que tenham coerência com a mensagem que você quer passar, né? Obviamente, você não vai criar nada que vá contra o teu script. Aqui é para potencializar o teu script. Outra coisa, seja zeloso na organização pessoal e alinhamento. Olha só, tá vendo esses slides aqui, ó, essa parte azul? Eu aqui, ó, fiz isso de propósito. Cada um tem uma altura diferente e também a largura, ela é ligeiramente diferente, tá vendo? Percebe? Isso causa uma impressão ruim em quem tá assistindo a sua apresentação. Normalmente, se você consegue um efeito igual o que tá aqui das flechinhas, ó, elas todas estão na mesma posição. Então, quando você avança, dá uma sensação de movimento. Já o de baixo, ele não casa, não é? E mesmo dentro do slide, por exemplo, aqui, ó, a borda inferior não está alinhada com a borda inferior da mensagem. O ideal é que ficasse assim. Isso cria uma impressão mais clean, mais profissional para a tua apresentação. Parece bobeira, mas tenha cuidado com esses elementos visuais, porque eles passam uma mensagem subjetiva também para o teu público, tá? Bom, essa aula esse objetivo era uma aula onde eu gostaria de te mostrar de forma bem objetiva quais são as técnicas que eu uso para montar a apresentação, né? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.